Olá, eu sou o Jorge Machado e você, a partir de agora, fica comigo no Defenda-se, um programa feito para ajudar a proteger os direitos do consumidor. O seu carro está no seguro? A sua casa e a sua vida estão? Hoje, no Defenda-se, nós vamos conversar com o advogado Davi Passada sobre as mais diversas modalidades de seguros. Quais são os reais direitos do consumidor? A partir de agora, você vai tirar as suas dúvidas. Mas antes, vamos falar um pouco dos números que envolvem o setor. O seguro de pessoas, que inclui produtos como seguros de vida e acidentes pessoais, movimentou nos 6 primeiros meses deste ano mais de 5 bilhões e 200 milhões de reais. Muito dinheiro, não é? As empresas que operam no setor pagaram no mesmo período 4 bilhões e 800 milhões em indenizações. O saldo, 400 milhões de reais em 6 meses. Nada mal, não é? Vamos às primeiras perguntas de hoje ao nosso convidado, Davi Passada, da Proteste. Davi, como é escolher a melhor seguradora de carro? O importante é comparar as diversas opções que existem no mercado, verificar também o índice de reclamações nas redes sociais, os PROCONs, os órgãos de defesa do consumidor como a Proteste, verificar o valor da franquia, contratar apenas aquilo que você realmente vai precisar. Para facilitar um pouco a vida do consumidor, a Proteste ela elaborou um simulador com diversas opções de seguros no mercado. Está à disposição para acesso gratuito por qualquer usuário em nosso site www.proteste.org.br. Vale a pena fazer seguro de vida? O seguro de vida ele é indicado para aquela situação em que o sustentador da família ele morre e aí acaba precisando desse valor para tentar, enfim, pagar as contas daquela família. Então ele é indicado para essas pessoas que ainda não acumularam o suficiente, pessoas jovens, casadas, com filhos, e aí o seguro de vida seria uma opção interessante. Para aquelas pessoas que são solteiras ou não têm dependentes, o ideal é acumular riquezas para gerar o patrimônio, sem a necessidade da contratação de seguro de vida. Que tipo de seguro é melhor para as residências? Existem diversas opções no mercado, o consumidor precisa comparar e contratar aquilo que melhor lhe atende. A cobertura básica é incêndio, queda de raio e explosão, mas existem as coberturas adicionais, que podem ser as mais variadas possíveis, né? Então aí você precisa conversar com o seu corretor de seguro e ver a que tipo de dano você está exposto. Por exemplo, enchente. Só vale a pena contratar esse tipo de cobertura adicional se você estiver numa região sujeito a enchente. Então, fazendo essa avaliação, o consumidor ele pode contratar aquilo que melhor lhe atende às suas expectativas. Quais tipos de seguro existem para os carros? Existem basicamente 2 tipos de seguros para automóveis. Um de cobertura mais simples, limitada, que é o de seguro contra roubo e furto, e também incêndio. E existe o seguro de cobertura compreensiva, o multirriscos, que abrange várias outras coisas, inclusive essas 3 coberturas básicas, como cobertura contra aborramento, batidas, causados pela carga de enchente, alagamento. Então aí você avalia essa situação e o multirriscos, ele, claro, tem um preço maior. Quem perde o carro numa enchente deve recorrer a quem? A seguradora tem responsabilidade? Se você contratou o seguro da modalidade compreensiva ou multirrisco, sim, enchente é uma cobertura obrigatória para esse tipo de modalidade. A seguradora só não será obrigada à indenização se conseguir provar que o cidadão buscou aquela situação de risco, entrando deliberadamente, por exemplo, numa enchente. O consumidor pode exigir que a seguradora devolva o dinheiro pago em apólice recusada? Sim. A seguradora ela tem a prerrogativa de analisar o seu pedido e recusar a apólice. Nesse caso, além de justificar por escrito motivos da recusa, todo o valor eventualmente pago deverá ser restituído, monetariamente restituído, se for o caso. Qual o prazo máximo que uma seguradora tem para indenizar o dono de um carro que sofreu perda total? De acordo com as regras da SUSEP, o prazo máximo é 30 dias após a apresentação de todos os documentos previstos no contrato.
O que fazer em caso de acidente se o seguro não cobrir tudo o que o corretor prometeu? É importante você avaliar aquilo que está estabelecido no contrato, na sua apólice. Esse é o contrato, é o documento que você vai usar como base fundamental para reclamações. Evidentemente, se foi ofertada uma situação diferente daquilo que está previsto no contrato, é considerado, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, descumprimento de oferta. E de acordo com o artigo 35, o consumidor tem a prerrogativa de exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da apresentação ou da oferta. Por isso, se for esse o caso, guarde todos os documentos, todos os vouchers, folders que tiverem, com aquela promessa de uma cobertura que agora está sendo negada. Reclame junto à seguradora e, se não resolver, procure os órgãos de defesa do consumidor ou a justiça. Quem paga o conserto de um carro avariado pelo manobrista dentro de um estacionamento? As empresas, que oferecem esse tipo de serviço de manobrista, elas devem ter a contratação de um seguro contra furto, roubo e batidas. E nesse caso ela é integralmente responsável pelo pagamento. Ocorre que muitas vezes essas empresas clandestinamente não contratam esse seguro. Ainda assim, pela responsabilidade objetiva do fornecedor, o consumidor ele não pode ser impingido o ônus dessa reparação, que poderá ser feito pela sua seguradora se o tiver, mas deverá ser pago ou franquia ou valor pela empresa de manobristas. O carro passou a noite fora da garagem e foi roubado. O seguro tem que pagar de qualquer jeito? Geralmente, as seguradoras elas pagam, aceitam a indenização se ficar provado que o automóvel ficou fora da garagem de uma forma esporádica, aquilo não acontecia habitualmente. Porém, se ficar provado que frequentemente o automóvel era estacionado fora da garagem e é que isso não foi informado no momento da contratação, o seguro pode ser recusado o pagamento da indenização. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre os direitos do cidadão quando o assunto é seguro. E se o pagamento falhar na hora em que a gente mais precisa do serviço? O que fazer? É o que a gente vai ver depois do intervalo. Até já! O Defenda-se está de volta com o nosso convidado Davi Passada, advogado da Proteste. Ele vai tirar todas as dúvidas dos clientes de seguradoras. Vamos a mais perguntas? Doutor Davi, um amigo pede o carro emprestado e sofre um acidente. A seguradora é obrigada a pagar? A seguradora ela trabalha com alguns tipos de motoristas ali. O habitual, o mais frequente e o principal. Geralmente, se tiver algum problema com um motorista que não é de uso frequente, foi uma situação esporádica, não há problema, a seguradora paga normalmente. Agora, se ficar comprovado que esse motorista utilizava o carro frequentemente ou habitualmente, isso não foi informado no momento da contratação, no momento do preenchimento da apólice, o seguro pode ser recusado. Quem quiser trocar o seguro do carro pode cancelar e ter o ressarcimento proporcional? Sim, isso está previsto em lei. Nesse caso, o desconto ele vai ser proporcional, descontado já o valor, o período corrido do seguro, mais os impostos, e será feito com base em uma tabela da SUSEP, ou seja, você não terá o desconto total do valor ainda a correr, mas você terá, sim, direito a uma parte. Por que os valores das franquias variam tanto? Em primeiro lugar, por uma questão de liberdade de mercado. A seguradora ela pode cobrar o valor que quiser, por isso que a Proteste recomenda fortemente que haja uma pesquisa de preço de mercado, verificar quais são as opções em pelo menos 3 seguradoras, aquela que melhor atende suas expectativas. Depois, a franquia ela é utilizada também como um contrapeso no contrato, ou seja, geralmente quanto maior o valor da franquia, ou seja, a participação do consumidor em caso de sinistro, no pagamento, menor o valor do prêmio. Então,
O consumidor também pode avaliar essa situação, pode balancear isso, pagar por uma franquia mais cara e um prêmio menor, dependendo até da expectativa de uso daquele seguro. Por que é obrigatória a vistoria de um seguro no caso de atraso da parcela? O regulamento da SUSEP estabelece que a partir dos 5 dias de inadimplemento, fica a cargo da seguradora a prerrogativa de exigir uma nova vistoria. Então, nesse caso, sim, a partir de 5 dias de inadimplemento. O que é seguro de vida? Seguro de vida é um tipo de contrato que você faz para garantir uma compensação financeira aos seus familiares ou beneficiários em caso de morte. Também pode ser contratado em caso de acidentes, né? Então, existe essa possibilidade também. O seguro de vida é recomendado para pessoas mais jovens ou mais velhas? Ao contrário do que habitualmente pensamos, o seguro de vida não é necessariamente recomendado para as pessoas mais velhas. Ele é recomendado para aquelas pessoas que ainda não adquiriram o suficiente, não armazenaram o suficiente. São geralmente pessoas jovens e que tenham dependentes, ou sejam casados, tenham filhos. Quais os fatores que determinam o preço do seguro de vida? Existem basicamente 4 fatores principais. O primeiro é o capital segurado, aquilo que você pretende receber a título de indenização, você ou seus beneficiários. Também a idade do segurado, quanto mais velho, mais caro. O sexo, mulheres tendem a viver mais, por isso pagam menos. E também alguns outros fatores de riscos, como por exemplo se você for fumante. Existe uma idade limite para fazer o seguro de vida? Não existe uma idade máxima, mas existe uma idade mínima. Só pode ser vendido para pessoas acima de 14 anos. Qual a vigência do seguro de vida e como ele é renovado? Via de regra, ele é um seguro anual que só pode ser renovado automaticamente uma vez. Depois o consumidor ele tem que manifestar o seu interesse em continuar com aquele seguro. Mas existe também a modalidade de contrato de seguro de vida vitalício, ou seja, que dura durante a vida toda do segurado. Quem pode ser beneficiário de um seguro de vida? Qualquer pessoa pode ser beneficiário do seguro de vida. Ele não é considerado herança, ou seja, não necessariamente você precisa indicar como beneficiário um filho, cônjuge, pode ser qualquer pessoa. De cada 100 seguros feitos do país, 80 são em veículos. Se são os mais procurados, são também os que apresentam mais dúvidas aos clientes. É um setor que movimenta em torno de 15 bilhões de reais por ano. Daqui a pouco a gente volta para tirar mais dúvidas dos consumidores. Até já! O Defenda-se está de volta e o nosso convidado, o advogado da Proteste, Davi Passada, vai tirar mais dúvidas dos consumidores. Vamos lá? Doutor Davi, os beneficiários podem ser trocados durante a vigência do contrato? Sim, podem. Deve ser feito um aditivo contratual via um endosso, ou seja, um documento por escrito, mas essa mudança pode ser feita quantas vezes o segurado quiser. Como proceder no caso de uma ocorrência prevista no seguro de vida? Esse fato deve ser imediatamente comunicado ou pelo segurado ou pelos seus beneficiários à empresa seguradora através de um formulário de aviso de sinistro, um documento por escrito, pode ser enviado também por carta ou telegrama. Posso ter mais de um seguro de vida? Sim, não existe nenhuma limitação, o Código Civil estabelece que a pessoa pode ter quantas apólices ela quiser. O que ocorre é que no momento da contratação, a seguradora ela tem o direito de questionar aquele consumidor quantos seguros de vida ele possui, se possui outros, qual o valor segurado, para fazer uma análise de risco, para saber se realmente ele teria condições de arcar com os pagamentos dos prêmios. Se o filho menor de idade é o beneficiário do seguro e os pais morrem, quem recebe? Nesse caso, o tutor legal é estabelecido pelo juiz. Quais as coberturas do seguro residencial? O seguro residencial ele tem uma cobertura básica, que é contra explosão,
contra raios e incêndios. Além disso, existem uma série de outras coberturas adicionais, né, que podem ser contratadas pelo consumidor dependendo das suas necessidades, como contra enchente, contra danos elétricos, uma série de outros riscos que ele está exposto. É bom ter a mesma seguradora para o carro, vida e residência? Isso é relativo. Talvez a possível vantagem de ter a mesma seguradora, diferentes tipos de risco, é que você pode ter um desconto na contratação de outros seguros. Também já tem um contato pré-estabelecido com aquela empresa, o que pode evitar alguns transtornos aí burocráticos, né? Ela já tem todos os seus dados, mas nada impede que você contrate de empresas diferentes. É fundamental que você faça essa comparação e escolha aquela alternativa que melhor atende seus interesses e que seja mais econômica e não necessariamente será sempre com a mesma seguradora. Quais os riscos cobertos e riscos excluídos do seguro residencial? Os riscos excluídos são aqueles prejuízos não indenizáveis. Eles também são estabelecidos por cada seguradora e estão presentes na apólice do contrato. Por isso que é fundamental prestar atenção antes da contratação, quais são esses riscos excluídos, se atende a seus interesses, às suas expectativas, para evitar frustrações no momento de eventual sinistro. Claro, em caso de alguma cláusula que você considere abusiva, ou que não esteja bem redigida, ou que tenha uma interpretação prejudicial aos seus interesses, essa discussão pode ser levada aos órgãos de defesa do consumidor e à justiça para verificar a validade dessa exclusão. Como o valor do seguro residencial é calculado? Ele leva em questão alguns critérios. Primeiro, o valor do imóvel e a sua localização. Esses são os fatores fundamentais e também quais são os tipos de cobertura contratada, se é só a cobertura básica ou aquelas adicionais que podem ser as mais variadas possíveis. Quanto mais coberturas adicionais, mais caro fica o seguro. Quando há estragos em minha casa por causa de raios, enchentes, falta de energia, é o seguro que vai cobrir? No caso de raios, com certeza, porque essa é uma cobertura obrigatória. Dependente da seguradora, independente do tipo de cláusula que você contratou, isso está assegurado. Nas outras hipóteses, que são enchente, falta de energia, isso vai depender das coberturas que você tenha eventualmente contratado. Se estiver coberto, você terá o direito. Se não, não necessariamente. No caso de danos elétricos, se for causado por raio, aí também entra na questão da cobertura obrigatória e você tem o direito à indenização. O Defenda-se de hoje fica por aqui. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, é só mandar para o nosso e-mail, defenda@al.sp.gov.br. Na semana que vem a gente volta para falar mais sobre os problemas dos consumidores com assistência técnica. Até lá!